Olá pessoal, vamos ver aqui agora o nosso conteúdo de triângulos. Primeiro a gente vai começar com a classificação dos triângulos. Eles podem ser classificados quanto às medidas dos lados e tanto quanto a medidas dos ângulos também, certo? Então primeiro vou classificar os triângulos em relação aos lados. Aqui nós temos um triângulo com todos os lados iguais. Quando ele tem todos os lados iguais, eu chamo ele de triângulo equilátero, certo? Então, aqui é um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Quando ele possui o equilátero, quando tem os três lados iguais, certo? Quando ele possui dois lados iguais e um diferente, eu chamo ele de isósceles. Triângulo isósceles, certo? E eu tenho também quando nenhum lado é igual, todos os lados são diferentes, então é um triângulo escaleno. Ok, essa foi a classificação em relação aos lados. Agora eu vou classificar em relação aos ângulos, certo? Então, quando ele possui ângulos que todas as medidas de cada ângulo desse é menor do que 90 graus, eu chamo ele de acutângulo, certo? Ou seja, todos os ângulos deles são agudos, certo? Menor do que 90 graus. Tenho também esse aqui, que um dos ângulos é de 90 graus e os outros dois são menores do que 90 graus. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Ou seja, eu tenho um ângulo reto, que é o de 90, e tenho dois ângulos agudos, que medem menos de 90 graus, certo? E eu tenho também esse exemplo aqui, que eu tenho um ângulo que é maior do que 90 graus e os outros dois menores do que 90 graus. Então, eu chamo ele aqui de obtusângulo. Ou seja, eu tenho um ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90, e dois ângulos agudos, que é menor do que 90 graus, certo? Então, aqui foi a nossa classificação em relação às medidas dos ângulos. Agora, vamos ver os casos de congruência de triângulos. Congruência é a mesma coisa de semelhança, certo? O primeiro caso é o caso LAL, que é o lado angular. Dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente congruentes, são congruentes. Ou seja, se eu tenho esse lado, um lado igual a esse, então dois triângulos aqui. Então, tem um lado AB, vou escrever aqui o lado AB, congruente ao lado A', B'. Então, esse lado, ele é semelhante a esse aqui, certo? Eu também tenho um ângulo entre esses dois lados, um ângulo aqui que é semelhante a esse. Então, os ângulos são semelhantes. Então, P
é congruente com B', certo? E eu tenho também o lado, que é a base aqui, BC, o lado BC congruente com o lado B'C', certo? Então, esse aqui é um caso de lado, ângulo, lado, de congruência. Então, esses dois ângulos eu posso chamá-los de congruentes, certo? Eu tenho um segundo caso aqui, que é o ala. Ângulo, lado, ângulo. Dois triângulos que possuem um lado e dois ângulos adjacentes a esse, respectivamente, congruentes, são congruentes. Ou seja, eu tenho um ângulo aqui, congruente com esse ângulo, esse outro congruente, e no meio desses dois ângulos, eu tenho um lado que são congruentes também, certo? Então, vou escrever aqui. O ângulo B desse meu primeiro triângulo é congruente ao ângulo B'. Aí o lado BC é congruente com o lado B'C'. E o ângulo C é congruente com o ângulo C', certo? Então, aqui eu tenho outra forma de congruência de ângulos, de triângulos, que são ângulo, lado e ângulo, certo? Aqui eu tenho o terceiro caso, L, 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 lado, lado, lado. Dois triângulos que possuem os três lados, respectivamente congruentes, são congruentes. Então, esse segmento aqui, AB, é congruente com a linha B'. Então, vou escrever aqui. O segmento AB é congruente com o segmento A'B'. O segmento AC é congruente com o segmento A'C'. E o segmento BC é congruente com o segmento B'C', certo? Então, quando eu tenho todos esses três lados congruentes com os três lados do meu segundo triângulo, os dois triângulos são congruentes, certo? São semelhantes. E eu tenho o terceiro caso aqui, que é o LAAO, lado, ângulo, ângulo oposto. Dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes, são congruentes. Ou seja, eu tenho esses dois ângulos aqui, congruentes com esses dois aqui, e tenho esse lado congruente com esse. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho BC, o segmento BC, congruente com o segmento B'C'. Eu tenho o ângulo B congruente com o ângulo B'. E tenho o ângulo A congruente com o ângulo A', certo? Então, é quando dois lados são congruentes, aí o ângulo oposto a esse lado também são congruentes e o ângulo adjacente a esses lados também são congruentes. Esse é o quarto e último caso, certo? Pessoal, esse foi o nosso assunto sobre triângulo, a classificação e a congruência. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!